amigas, minhas irmãs, homens aliados, chamo a atenção de todos para os números que eu vou trazer agora aqui no Cidade Alerta Sergipe. Bota na tela, meu diretor. São números importantes, significativos. Aqui no nosso estado de Sergipe foram concedidas medidas protetivas entre 2020 e 2021, com um aumento de 58,3%. Ou seja, em 2020 foram concedidas 1.634 medidas protetivas. No ano seguinte, 2.610. A gente aqui no estado, gente, inclusive vai até na contramão do Brasil, porque é um período de pandemia e muitas mulheres não saíam de casa pelo receio do vírus, não saía de casa com medo de voltar para casa e encontrar o agressor. Então, o número de denúncias ficou subnotificado. E agora a gente traz esse número que, de certa forma, é um número positivo. Essa quantidade de medidas protetivas concedidas. A gente chama atenção para esse número, gente, porque as mulheres que morreram, as que foram vítimas de feminicídio, lei de 2015 para cá, a maioria, chega a ser uns 95%, não tinham denúncia contra o agressor. Isso nos traz a importância da denúncia. Para aprofundar sobre esse tema, como é que a gente faz a denúncia, eu chamo ao vivo o repórter Lucas Moura, que vai entrevistar a delegada Marcela Souza, né, Lucas? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. A delegada já está aqui comigo. Aumenta o retorno para mim, gente. Souza, ela é delegada da Delegacia de Grupos Vulneráveis do município de Estância, vai conversar com a gente a partir de agora, mas esse dado, Mariana, que você trouxe, ele é extremamente importante, é um alerta que é feito para a importância da mulher que se sente vítima de algum tipo de violência, que ela realmente procure a delegacia. Para se ter uma ideia, a delegacia, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis aqui do Estado foi criado no ano 2006. De lá para cá, de todos os feminicídios que aconteceram, apenas 4 mulheres tinham boletim de ocorrência ou medida protetiva. Uma tinha medida protetiva e 3 tinham feito boletim de ocorrência. Então, mostra que a grande maioria das mulheres que têm medida protetiva ou que denunciam qualquer tipo de violência ou de abuso, de fato, de alguma forma, estão mais protegidas. Delegada, boa noite para a senhora. Seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Mariana no estúdio, eu aqui. Vamos falar sobre esse assunto que é de suma importância. Primeiro, eu queria entender esse aumento, né? Nós tivemos um aumento de 2020 para 2021 de 60% no número de medidas protetivas. Por que esse aumento acontece e o que é que esses números representam? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Bem, o anuário, né, foi divulgado recentemente da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele reflete pesquisas que são realizadas a partir dos sistemas das polícias de todos os estados, né? O Sergipe ficou em terceiro lugar, proporcionalmente ali, em termos de aumento, né, de 50, alguma coisa por cento, não sei também exatamente, entre 50% e 60% do número de pedidos de medidas protetivas que foram encaminhadas ao judiciário, né? Bem, não há uma pesquisa exata se dá o porquê houve esse aumento. Há um entendimento de que as mulheres estão mais conscientes, as mulheres estão mais alertas, Lucas. A mídia está tocando muito sobre esse assunto, né? Houve uma pesquisa extraída de órgãos internacionais de que, durante a pandemia, o Brasil foi um dos que mais falou sobre esse assunto, né? O assunto de violência doméstica, o assunto dos direitos das mulheres. Então, as mulheres estão mais conscientes, mais alertas, está confiando mais no trabalho da Polícia Civil. Então, a partir do momento que elas conhecem os direitos, né, de que elas sabem que existe a Lei Maria da Penha, que sabem que existem as medidas protetivas, elas, quando chegam na delegacia de polícia, elas já sabem o que é medida protetiva, elas já sabem o que querem, né? Nós, policiais, temos a obrigação de explicar para elas, esclarecer os direitos, né, acolher essa mulher, ouvi-la, escutá-la, dar um atendimento humanizado, mas também esclarecer dos direitos dela. Então, a gente fala as medidas protetivas que estão disponíveis na Lei Maria da Penha, a gente ouve
ouve a vítima, ouve as testemunhas que estejam presentes e encaminha imediatamente ao Poder Judiciário. Doutora, para que a gente possa explicar, em quais casos realmente cabe a medida protetiva? A medida protetiva cabe em caso em que a gente identifica ali, através do formulário que é preenchido, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né, conhecido como FONAR. Esse formulário já vem sendo preenchido pelas polícias civis há algum tempo, alguns anos, mas ele se tornou lei, né, recentemente. Então, hoje é obrigatório o preenchimento desse formulário, são quase 30 perguntas que são preenchidas ali na primeira parte, depois uma outra parte subjetiva, e que se analisa o histórico de violência dessa mulher. Então, a partir do momento que se faz a gestão do risco, né, o delegado de polícia e sua equipe identifica ali que há uma possibilidade de feminicídio dessa mulher, dela ser morta, né, pelo fato de ser mulher, que isso é o feminicídio, né, ela perder a vida pelo fato de ser mulher, sentimento de posse, muitas vezes, do companheiro atual, do ex-companheiro, que é a maioria dos casos que acontece. Então, é identificado, a partir dessas respostas, é encaminhado, o delegado de polícia tem a obrigação legal de encaminhar em até 48 horas e o judiciário analisa também até 48 horas. Em seguida, o oficial de justiça intima o agressor e ele deve cumprir ali as medidas que o juiz estabelece. Então, essa necessidade é avaliada a partir desse histórico de violência e da situação também emergencial atual, né, que ela está vivendo. Qual o tipo de ameaça, né, a existência dessas ameaças, dessas agressões que ela sofre. E não somente das agressões físicas, mas também de violência psicológica. A gente tem justamente a informação de que boa parte, aliás, um número considerável, a grande maioria das mulheres que possuem medida protetiva ou que têm algum tipo de denúncia, quase sempre essas mulheres elas acabam evitando de se tornarem vítimas de feminicídio, né? Os feminicídios geralmente acontecem com mulheres que não têm um histórico de denúncia ou que não têm uma medida protetiva. Isso, de alguma forma, doutora, nos leva a pensar que a medida protetiva de fato funciona, né? Sim. A medida protetiva é um instrumento importantíssimo de proteção da vida da mulher hoje no Brasil, né? Então, a Lei Maria da Penha, que é considerada hoje a terceira lei mais avançada de proteção à mulher do mundo, apesar de estarmos em um país em que é o quinto que mais as mulheres morrem por serem mulheres, mas é um instrumento importantíssimo de proteção, né? São várias as medidas protetivas, a Lei Maria da Penha traz um elenco delas de proteção, né, de afastamento imediato do lar, né, em que o agressor fica proibido de aproximar-se da vítima, o juiz estabelece ali 500 metros, 200 metros, 300 metros, proibição de frequentar os lugares que ela frequenta, né? Aí ela vai dizer ali, eu frequento tal igreja. Então, o agressor nunca frequentou aquela igreja, de repente ele passa a frequentar. Então, a academia que ela frequenta, o ambiente de trabalho, então ele fica proibido de se aproximar dela, da sua residência, de frequentar os lugares, de mandar mensagens, de ligações. Não precisa nem cometer um novo crime. Ele não precisa ameaçar novamente, agredir novamente essa mulher. O simples fato dele, inclusive, avançar essa determinação judicial, ele já pode ser preso ele pode ser preso em flagrante ou preventivamente pelo descumprimento da medida protetiva. No caso da prisão, até uma curiosidade para que a gente possa entender. O homem que descumpre essa medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante, a senhora já disse isso, e depois dessa prisão, o que acontece com ele, né? Quais são as consequências? Bem, ele é preso, ele ali, cumprindo as determinações processuais legais, ele é preso preventivamente quando ele está insistindo ali no descumprimento das medidas, e ele vai responder ao processo, vai depender da situação, da permanência da situação ali que incidiu ali o descumprimento da medida protetiva, né? Ele fica preso preventivamente até a decisão judicial for o contrário disso. Então, ele responde o processo preso até que permaneçam as causas que levaram ele a essa prisão preventiva, né? Quando a vítima consegue acionar a polícia militar, que é a maioria dos casos, através do 190, né? E a polícia militar vai imediatamente à casa dessa vítima, prende o agressor, traz a vítima em outra viatura ali, a testemunha, o vizinho que via, um parente que estava na casa, aqui a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, o departamento funciona 24 horas, né? Também dou plantão na DGV daqui, apesar de trabalhar em instância. A gente lavra o flagrante
E considerando que, em casos de descumprimento de medida protetiva, de prisão em flagrante por este crime específico, o delegado de polícia não pode nem arbitrar fiança, né, por uma disposição expressa da Lei Maria da Penha. Né? É um crime que não chega a pena de 4 anos, que é até quando o juiz pode arbitrar fiança e ele responder solto, mas por uma disposição expressa, o delegado de polícia não arbitra a fiança. Só judicialmente, ali na audiência de custódia, após 24 horas, que o juiz vai decidir se ele responderá ao processo preso ou não. Ok. E para a mulher que está em casa agora e que, de alguma forma, acredita que a sua situação se encaixa em um pedido de medida protetiva, qual o caminho, que meio deve procurar, o que é que deve fazer, como é que vai funcionar todo esse processo? Eu queria que a senhora explicasse para a gente. Ótimo. Nossa, agradeço esse espaço de estar falando, né, num jornal como esse, que tem um alcance grande, né, do público, porque as mulheres precisam estar cada vez mais atentas e esse número expressivo de aumento de medidas protetivas se deve a essa consciência mesmo, que as mulheres estão mais conscientes, né? Conhecimento é poder, precisa saber dos seus direitos. Então, deve ficar atenta dos tipos de violência doméstica, que existe a física, que é o empurrão, né, que é quando ele, né, pega na garganta, empurra, enforca, ele dá tapas, ele dá soco, como recebemos quase diariamente denúncias desse tipo, ou a violência psicológica, a moral, que é o xingamento, né, a violência psicológica ali quando ele não deixa mais ela sair de casa, quando ele persegue, quando ele humilha. Temos os 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz, né, a física, a psicológica, a patrimonial, a sexual, a moral. Então, todos esses tipos de violências cabem, inclusive, prisão em flagrante e cabe medida protetiva também. O caminho é procurar diretamente a delegacia de polícia, é o melhor caminho, porque lá é feita uma escuta especializada, a mulher é acreditada, né? Tem que confiar na palavra dela, ouve as testemunhas, mas é um crime de difícil apuração, porque não deixa muitos vestígios em alguns casos. Então, ela é ouvida, é preenchido esse formulário que eu falei há pouco, encaminhada protetiva de urgência ao judiciário e depois ele vai seguir, o inquérito vai seguir até ser encaminhado ao judiciário. As testemunhas que estavam presentes serão ouvidas, um parente, um filho, um vizinho, ou se pode também fazer uma denúncia anônima. Né? O crime de agressão física é um crime de ação pública incondicionada. O que é isso? Não depende somente da vítima, qualquer pessoa pode denunciar. Então, liga para o 190, quando é um caso de emergência, um caso de flagrante, ou liga para o 181, que é a Polícia Civil, apura o caso, abre investigação, ou também os números nacionais de proteção de direitos humanos, que é o 180 ou o Disque 100. Ok, doutora, a gente agradece a sua presença e a sua participação. Eu que agradeço. Mariana, volto com você. Lucas, agradeça também a delegada.